Está conosco o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Davi Tangerino, professor de Direito Penal na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também professor. Qual dos dois créditos está correto, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu sou professor da UERJ atualmente. Da UERJ, então deixa eu vou corrigir aqui na minha agenda. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente vai falar, obviamente, do truco, né, que Bolsonaro ontem deu ao STF ao perdoar o do deputado federal Daniel Silveira, alegando a defesa da liberdade de expressão. Professor, do ponto de vista jurídico, esse indulto concedido por Bolsonaro para em pé? Olha, eu entendo que não, tá? Acho que tem pelo menos duas questões importantes aqui. A primeira é que, do ponto de vista lógico, técnico, ainda não há uma pena a ser cumprida, né? Isso porque o processo ainda não terminou, ainda não transitou em julgado, como se fala no jargão, né? E, portanto, se não há pena a ser cumprida, não há pena a ser perdoada, né? E nós temos uma outra questão aqui, essa um pouco mais de fundo, né? Que é a seguinte: será que num Estado democrático de direito, numa república, o presidente tem o poder ilimitado de perdoar os seus amigos, né? Isso me parece que tem assim um cheiro, né, de monarquia absolutista, né, de Luís XIV. O ato de graça, né, que é esse perdão presidencial, ele é um ato administrativo como outro qualquer e, portanto, está sujeito aos mesmos princípios dos demais atos administrativos, como o princípio da impessoalidade, né, e da moralidade, né? De maneira preponderante, a graça, ela existe em outros ordenamentos jurídicos. Isso não é uma jabuticaba brasileira, mas geralmente ela está associada a motivos humanitários, né? Alguém que ficou já muito tempo preso, que está adoentado, né? Que o Estado considera então que aquela pessoa tem o direito a ter uma morte digna, próxima da família. O que nós temos aqui é uma graça no dia seguinte à condenação, né? Pelo único motivo de ser uma pessoa próxima ao presidente. Então não me parece que isso atenda ao nosso desenho constitucional. Professor, alguns ouvintes estão perguntando aqui, para a gente tentar entender a diferença dessa graça constitucional que foi concedida individualmente, né, a Daniel Silveira, a, por exemplo, o indulto coletivo, que você concede todo final de ano lá no Natal para presos já condenados, né, e aí o presidente assina lá o indulto coletivo, ou ainda há um habeas corpus preventivo. Então vamos lá. Tanto a graça quanto o indulto são poderes do presidente da República de perdoar crimes, né? Ou penas, né? A graça, ela é deferida, né? Ela é dada a pessoas individuais, João, Pedro, Maria. O indulto coletivo, né? Que tradicionalmente sai no final do ano e até virou uma expressão de indulto natalino, ele beneficia um número indeterminado de pessoas. Então, por exemplo, diz lá o indulto: todo aquele que condenado a crime não violento com pena de até 8 anos, que já tenha cumprido 3/4, está perdoado. Então nós não sabemos no momento do decreto quem serão os beneficiados, são pessoas indeterminadas, tá? O habeas corpus preventivo não tem a ver com pena, né? Diretamente. O habeas corpus preventivo ele se justifica na hipótese em que uma pessoa tem fundados indícios de que ela poderá ser criminalizada, né? E pede ao judiciário um salvo-conduto, dizendo: olha, existe o risco aqui de quererem me considerar um criminoso, eu acho que a lei está ao meu lado, por favor, diga isso. Então isso é muito comum nas CPIs, né? Em que existe o risco ali de o sujeito ser chamado, embora tenha sido chamado, melhor dizendo, como testemunha, né? Ele vai ser tratado como um investigado, e aí ele tem o direito a ficar em silêncio, a não se incriminar, e ele vai então preventivamente ao Supremo nesse caso e fala: olha, eu quero ter... Eu efetivamente sou um investigado aqui, eu quero ter o direito a ficar em silêncio. E o habeas corpus preventivo serve para isso.
Professor, o senhor falou das monarquias absolutistas e foi, né, dentro desse contexto que surgiu o conceito de indulto, né? Até para eventualmente trazer o monarca de volta à terra e lembrar aos seus súditos que ele também tem compaixão, também é um ser humano como nós, e isso acabou ficando como herança para as democracias de hoje. E o senhor apontou muito bem que esse poder quase absoluto, né, geralmente não é usado para perdoar os amigos do rei ou do governante de turno, por uma questão ética, por uma questão de bom senso, mas quando o governante não respeita esses princípios éticos, a própria liturgia do cargo, não há nenhum impedimento jurídico em relação a esse poder absoluto? Ele pode perdoar, por exemplo, um assassino de crianças? Não há nenhum impedimento? Olha, há um impedimento sim na Constituição, que o presidente não pode conceder graça a crimes hediondos, tá? Essa é a única exceção expressa na Constituição. Não é o caso do Daniel Silveira, porque os crimes não constam da lista, né? O que torna um crime hediondo é um quesito formal, né? Se ele está lá na Lei 8.072, lá no artigo 1º, que lista os crimes hediondos, e esses do Daniel não estão lá, né? Agora, como eu disse, pouquíssimas garantias constitucionais são absolutas, tá? Então a gente pode citar efetivamente absoluta, é o direito a não ser escravizado, o direito a não ser torturado. Todos os outros direitos sofrem limitações da própria ordem constitucional, né? O direito à vida, que é um direito absolutamente caro e sagrado, né, na nossa Constituição. Ora, ele é excetuado. O Código Penal Militar autoriza a pena de morte em tempos de guerra, né? Então, embora não haja uma limitação nesse campo da moralidade, né, de maneira explícita na graça, né, evidentemente, como qualquer outra decisão do Poder Executivo, ela está sujeita a essa análise e esse controle, né? Esse tema fatalmente será enfrentado muito em breve pelo Supremo, porque o próximo passo natural aqui é que, diante da publicação do decreto, a defesa do Daniel Silveira peça a extinção da punibilidade ao Supremo. E aí, neste momento, o Supremo avaliará primeiro se a graça é constitucional ou não. Agora, em termos de responsabilização, caso constatado que o presidente o fez única e exclusivamente, concedeu essa graça única e exclusivamente pelo fato de Daniel Silveira ser ali um apoiador seu, cabe algum tipo de responsabilização, não, ao presidente? Olha, como regra, né, a declaração de inconstitucionalidade de um ato não gera repercussão para aquele que emitiu o ato inconstitucional, né? Há alguns juristas importantes aí sustentando que isso seria um crime de responsabilidade do presidente, né? Eu tenho fundadas dúvidas de que seja efetivamente um crime de responsabilidade, e sejamos pragmáticos, né? Bolsonaro já acumula aí mais de uma centena de crimes de responsabilidade sem que a Câmara tenha se sensibilizado ou se preocupado com nenhum deles, né? Então, acho que essa discussão não vai render frutos mais concretos, não. Professor, para encerrar, pelo menos da minha parte, eu tenho para mim que a gente está diante muito mais de uma questão política do que jurídica. O que está em jogo aqui, pelo menos na visão de Bolsonaro, não é a liberdade de expressão, não é a inocência de Daniel Silveira, é uma provocação ao Supremo Tribunal Federal e às próprias instituições. Não vou pedir para que o senhor entre nessa seara, obviamente não é a do senhor, mas o senhor se lembra de algum outro presidente no Brasil ou fora do Brasil que se utilizou desse instrumento do indulto como uma forma de provocação política? Olha, eu não consegui encontrar nenhuma decisão, nenhum decreto de graça de nenhum presidente desde a Constituição de 88. Hoje, mais cedo, num informativo jurídico, eu vi a informação do João Pedro Ascioli, que é um professor lá do Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa e até onde ele encontrou a última decisão desse tipo foi tomada em 1945, né?
Portanto, é absolutamente raro, né, absolutamente sui generis uma decisão desse tipo, né? Eu tenho dito nas redes sociais, propondo, né, para quem me acompanha ali, a seguinte reflexão. Como é que nós reagiríamos se a presidenta Dilma, à época, tivesse agraciado o Zé Dirceu, né? Ou se o Haddad, se tivesse sido eleito, tivesse agraciado Lula? Haddad poderia dizer, olha, Lula não teve um juiz imparcial, então eu vou agraciá-lo. Não me parece que a população aceitaria de bom grado uma decisão dessa natureza.